Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton. E nesse vídeo eu fiquei de compartilhar com vocês o porquê nós paramos, enfim, com o salão de beleza. Nos vídeos anteriores eu contei para vocês que a gente estava indo até Campo Alegre, numa casa que abrigava dependentes químicos, e a gente estava ajudando lá. E o nosso coração, quando a gente voltava para Joinville, acabava ficando em Campo Alegre. E isso foi ficando tão forte, que a gente entendeu que a gente precisava fazer algo a mais, além de só ficar cortando cabelo, ganhando dinheiro com salão, parado ali no mesmo lugar. E de repente começou a não fazer mais sentido. O fato da gente estar trabalhando dentro de um lugar fechado. Eu entendo que Deus, quando ele quer usar a gente ou quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele faz aonde a gente está, com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que está ao nosso redor, né? Mas naquele momento, tudo aquilo que a gente investia, o tempo que a gente investia no salão, lógico que era também em prol das pessoas, mas era em troca de dinheiro, né? Relativamente. E apesar da gente já estar trabalhando dentro do salão como missão, como eu falei no vídeo anterior, o nosso coração pulsava por algo muito maior, assim. Como se o mundo do salão fosse muito pequeno, sabe? E a gente tivesse muito para viver além daquilo, com outras pessoas, com pessoas que não tivessem nada para nos dar em troca, né? E que era o que a gente vinha experimentando lá naquele lugar. Pessoas que não tinham nada para nos dar e mesmo assim a gente ia lá para servir e ajudava tanto, nos ensinava tanto, né? Na verdade a gente mais recebia do que dava. E aí muita confusão na nossa cabeça, muitas dúvidas, e aí até que a gente chamou o nosso pastor para conversar na época. E ele começou a perguntar, tá, mas e como vocês vão fazer, né? O que vocês vão fazer e como vocês vão fazer? Ele não simplesmente nos enviou, né? Ele perguntou por que nós queríamos ir. E quando a gente falou realmente isso, que não fazia mais sentido o que a gente estava fazendo ali, aí ele disse, aí lascou. Quando o que você está fazendo perde o sentido, né? Você perde o estímulo de continuar fazendo aquilo. Então foi o que realmente nos fez virar uma chave, assim. Perdeu o sentido. Eu particularmente eu posso dizer que o que eu estava investindo com produto, principalmente dentro do salão, que era um investimento, principalmente com produto, era um investimento muito alto, eu comecei a pensar o quanto essa quantidade de dinheiro que investia só em produto, eram produtos bons, lógico, por isso que também era um valor mais alto, mas o quanto esse valor poderia fazer de diferença na vida de pessoas, não somente na parte estética delas, mas o quanto isso poderia fazer na vida das pessoas de uma outra forma, alimentando elas de uma outra forma. Não só com alimento físico, né? Mas também era uma necessidade que a gente via, mas muito além disso, assim. Então foi algo que realmente foi muito forte, assim. E o pastor, ele falou, realmente, então, se não faz mais sentido estar aqui, então eu acho que está na hora de vocês saírem, né? E de começo realmente a gente não sabia exatamente o que iríamos fazer lá. E fomos assim mesmo,
com fé de que Deus estava nos dirigindo, né, nos direcionando a fazer isso. Teve muitos sonhos de nossos amigos, sonhos do meu esposo, que nos levaram a esse entendimento, né? Palavras mesmo. E tudo foi se encaixando assim. A gente colocou na mão de Deus essa nossa ida para lá. E aí a igreja se propôs a pagar a nossa água e a nossa luz, porque a gente conseguiu uma casa lá que estava parada, né? O pessoal cedeu a casa para nós morarmos lá. Era meio longe do centro de recuperação, dava uma média de 15 a 18 quilômetros, não lembro exatamente. Era longe, mas era perto da comunidade que frequentava os cultos e visitava, ajudava também lá no centro de recuperação. Então, essa família nos cedeu a casa por um período para que a gente pudesse morar, e a igreja se propôs a nos ajudar com a água e com a luz. Então, era uma despesa que a gente não precisaria se preocupar, porque o rendimento nosso, então, naquela fase, como missão, seria somente o aluguel da nossa casa, e que na época era R$ 900. Então, assim, foi um passo realmente de fé muito grande, porque nós estávamos acostumados no salão a ganhar na faixa de 4, 5, 6, tinha épocas que dava até 7.000, né? Então, daí você passar para um rendimento de R$ 900 era realmente porque a gente precisava fazer, que aquilo estava gritando dentro da gente. Não foi ninguém que mandou a gente fazer isso, mas foi algo que a gente foi entendendo, discernindo no espírito, e o pastor foi nos ajudando. Com esses R$ 900, a gente iria conseguir se manter, né, a nossa alimentação. A gente ganhava também alimentação, alguma coisa que o próprio centro de reabilitação lá, eles ganhavam como doação, eles repartiam conosco. Alguns amigos ajudavam, a igreja ajudava às vezes com alguma coisa também de alimentos. E aí esses 900 era mais para alimentação, para gasolina, para a minha faculdade, porque eu continuei fazendo a faculdade em Joinville. E com isso a gente se virava, às vezes dava uma manutenção no carro, que também era emprestado do nosso pastor. E conseguimos vender todas as coisas do nosso salão até bem rápido, assim, ficaram bem poucas coisas para trás. Muitos amigos nos ajudaram, família nos ajudaram comprando algumas das nossas coisas para nos incentivar, né, para nos apoiar nisso. Muitos não entenderam, acho que até hoje não entendem o nosso posicionamento nessa fase, mas foi uma época assim decisiva, e hoje eu posso dizer que foi uma decisão tão importante na nossa vida que é como se eu tivesse talvez pago por um curso, né, intensivo de tudo que eu vivi naquele lugar. Depois disso, não seria tão eficaz, tão eficiente quanto a vivência que a gente teve nesse tempo, né? Então, o último dia exatamente do salão foi dia 22. Dia 20. Cadê agora? 22 de maio de 2018. Foi o último dia que a gente atendeu no salão,
E aí começamos a organizar as coisas nessa casa pra gente se mudar. E foi um tempo maravilhoso, assim. Conseguimos alugar a nossa casa bem rápido. Eu acredito que, acho que não ficou 2 meses a casa vazia. E aí, nesse meio tempo, a gente foi se virando com as coisas que a gente tinha vendido e com o dinheiro que a gente ainda tinha. Não tínhamos muito dinheiro guardado também, nós não tínhamos uma poupança, algo do tipo. Mas a gente foi se virando com o que a gente tinha na mão naquele tempo. E com as coisas que a gente foi vendendo, e a gente acabou ganhando muitas ofertas também de irmãos nossos da igreja. E, enfim, fomos enviados então num culto pelo nosso pastor como missionários para Campo Alegre. Tá bom? E aí se encerrou essa fase do salão depois de 13 anos de salão. Eu vou contar nos próximos vídeos um pouquinho mais do que aconteceu nesse tempo até a gente se mudar até para lá. Aconteceu muitas coisas, tá bom? Mas eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. Até mais!